Olá, bem-aventurados! Amanheceu, e quando amanhece é hora da gente agradecer a Deus. Eu gosto de começar os meus dias sempre agradecendo a Deus pelo privilégio, pela graça que Ele me concede de poder acordar com saúde, para poder trabalhar, para poder fazer as minhas coisas, para poder meditar na Sua palavra. Eu gosto sempre de começar o dia agradecendo, né? Porque é muito bom a gente agradecer pela noite que Deus nos guardou, né? E nos deu o privilégio de poder acordar. Muitos queriam ter acordado nesse dia, mas não conseguiram acordar, e nós somos privilegiados porque a graça e a misericórdia de Deus alcançou as nossas vidas, né? Estamos muito alegres, né? Um dia de alegria, né? A vida, ela é feita de ciclos, né, gente? A gente tem que encerrar alguns ciclos na nossa vida, deixar algumas coisas para trás. Eu fiquei muito com essa palavra marcada eu já tinha lido ela, já tinha feito algum devocional sobre ela aqui no canal. Mas outro dia a irmã pregou lá na igreja e eu fiquei muito, essa palavra ficou martelando, olhando para frente, né? Para as coisas que estão à minha frente, deixando as coisas lá para de trás, indo em busca da coroa da vitória, né? E às vezes a gente tem que deixar coisas lá para trás, né? Eu precisava encerrar alguns ciclos na minha vida, né? Tava difícil, tava tentando, tá? Sinceramente, tava tentando mesmo, mas cheguei num ponto decisivo da vida e deixar as coisas lá para trás. O que aconteceu, todas as coisas, deixar elas lá aonde elas devem estar, no passado. Serviram como experiência para mim, né? E aqui, eu já falei com vocês que eu procuro pedir a Deus uma palavra de manhã quando eu acordo, medida que eu vou me arrumando, que eu vou organizando as minhas coisas, eu vou pedindo a Deus uma palavra para Deus falar comigo, para falar aquilo que Ele quer, né? Que ele quer, e abrir os meus ouvidos para que eu possa ouvir a voz de Deus. E aí, eu pensando nisso, que eu acordei bem alegre, graças a Deus. Acordo feliz todos os dias, só pelo privilégio da graça, de receber a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida, né? Sou uma pessoa muito privilegiada, Deus tem tido muita misericórdia da minha vida, ainda que eu não mereça, porque se eu falar que eu sou merecedor, não sou, tá? Eu preciso muito da graça, da misericórdia, do cuidado do Senhor na minha vida. E aí me vem uma palavra no Salmo 30, que vai dizer, no versículo 11 e 12, Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Os cachorrinhos de vez em quando, eles atrapalham um pouquinho, faz até a gente perder um pouco do raciocínio. Mas, estava lendo um pouco da palavra aqui. Por isso, ó, Tu mudaste o meu choro em dança alegre e afastaste de mim a tristeza, né? Tá passando por um momento difícil, né? E triste com algumas coisas que vinham acontecendo na minha vida, mas Deus mudou o meu pranto em festa. E em lugar da tristeza, Ele me deu dupla alegria, a alegria do Senhor. E é muito bom quando a gente encerra ciclos, quando a gente cura as feridas, quando a gente deixa ressentimentos lá para trás, sabe? O que aconteceu? Aconteceu e o Espírito Santo e Deus já me fez entender que algumas atitudes de algumas pessoas não são culpa minha, né? E não dizem tanto sobre mim, dizem mais sobre elas. Como elas reagem, como elas agem, diz sobre elas, e não como, ainda que elas agiram de qualquer forma comigo. E ficar carregando algumas coisas na nossa vida, gente, não traz nada de bom. E eu precisava encerrar os ciclos da minha vida para que eu pudesse tirar esse peso, né? Porque às vezes a gente fica... A pior, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e a pior sensação é a sensação de injustiça, quando você se sente injustiçado, sabe? Isso é muito ruim, gente. E isso vai acarretando um mix de sentimento dentro da gente, porque você vai lembrando das ofensas, aí você vai lembrando do quanto você se dedicou, você vai lembrando do quanto você foi cordial, do quanto a pessoa te humilhou e você não falou nada, e você engoliu muito a seco. Por quê? Porque isso diz sobre você, as suas reações, como você reage. E uma coisa muito interessante, que Deus vai colocando as coisas no nosso caminho pra gente entender. E eu encontrei com uma pessoa por acaso, e a pessoa me perguntou, de 0 a 5, quanto você é reativo? Quanto você reage às afrontas? Como você lida com isso? Se uma pessoa te ofende, você vai lá e ofende ela, você vai lá e agride ela. Como é que é isso, né? E aí, Deus me trouxe à tona de todas as vezes que eu fui ofendido por alguém, que alguém me distratou, ou que eu tive que engolir qualquer coisa que fosse desagradável, a maneira que eu reagi. Como eu reagi?
Eu reagi da forma como eu gostaria que a pessoa reagisse comigo, né? Amando o próximo como a ti mesmo, né? Eu carrego essa palavra no meu coração desde quando eu me entendo por gente. Gente, eu acho que foi uma das primeiras palavras que meu pai e minha mãe me ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo e não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. E eu tenho tido isso como uma filosofia, como um dos princípios básicos da minha vida. Eu detesto ser desrespeitado, eu detesto ser humilhado, eu não gosto de ser exposto em certas situações, sabe? Porque eu não exponho as pessoas, então acho que elas não têm o direito de me expor em qualquer tipo de situação, porque eu nunca as exponho. Então, e eu sempre tive uma base disso, de não fazer com o outro aquilo que eu não queria que fizesse comigo. Tomei muito na cara? Tomei muito na cara, caiu muito golpe aí, muita gente ordinária, mas serviu como experiência, tá? Deixei essas coisas todas lá pra trás e carrego comigo as experiências, porque agora eu já não caio mais nesse buraco. Porque a experiência é assim, gente, você tá andando, você vai, não viu o buraco, caiu no buraco, caiu, levanta, sacode a poeira, ó, e luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. E aí vai iluminando o teu caminho com a palavra do Senhor. Quando vier o buraco de novo, porque ele aparece, tá, gente? Ele vem e parece que ele dá uma meia volta e cruza o nosso caminho de novo pra gente cair nele novamente. Então, aí você já tem a experiência. O que carrego comigo são as experiências da vida, né? Do que esse mundo cruel me ensinou. Mas eu quero deixar todos os ressentimentos, todas as coisas lá pra trás, sabe? Das pessoas que... Eu tenho uma pessoa em específico que me feriu muito, né? Uma pessoa que me machucou, que me trouxe um ressentimento. Mas eu já perdoei, eu já liberei. E agora eu não quero nem... Eu encerrei de vez isso. Porque eu já tinha orado, já tinha pedido a Deus pra abençoar, já tinha pedido a Deus pra ajudar a amar os meus inimigos. Mas aí já encerrei esse ciclo e posso seguir livre com a minha vida, sem que isso me afete mais, né? Não quero ter isso. E essas lembranças vão servir de experiência pra mim, porque parece que quando a gente é injustiçado, parece que a gente saiu no prejuízo. Mas, olhando pra tudo isso, o Espírito Santo trouxe ao meu conhecimento que eu não saí no prejuízo, sabe por quê? Porque eu mantive os meus princípios. Eu mantive a educação que meu pai me deu, tanto a educação terrena aqui quanto a educação religiosa, porque eu tive dois tipos de educação. A educação como você deve se comportar em sociedade e a educação religiosa como também você deve se comportar na sociedade no todo, entendeu? Então eu mantive os princípios que meu pai e a minha mãe me ensinaram, sabe? Sempre mantive até hoje, sempre, carregando isso comigo. Por mais que fossem maiores que fossem as minhas lutas, por mais dificuldades que eu enfrentasse, por mais golpes que eu caísse, por mais pessoas que tentavam arrancar alguma coisa de mim, que ainda elas aparecem no meu caminho, mas eu sempre mantive os meus princípios e não me deixei me corromper, vivendo segundo aquilo que eu aprendi, com base na Bíblia. E essa coisa de viver com base na Bíblia não quer dizer que você tem que ser religioso, que você tem que estar em alguma religião, não. Porque o princípio, gente, é um princípio, são coisas que a gente carrega com a gente em qualquer lugar que a gente vá. Em qualquer lugar que você está, você vai demonstrar, você vai agir de acordo com os princípios que você foi ensinado e da maneira que você acredita que deve viver, com aquilo que foi passado para você, do comportamento, da atitude, né? De como agir. Então, isso é o princípio. Falar, não, eu tenho princípio porque eu tô na igreja. Não, tem muita gente que tá na igreja que não tem princípio, gente. E tem muita gente que tá em qualquer outra religião e também que não tem princípio, que tá nas escolas, que tá na faculdade e que não tem princípio. O princípio é algo que a gente carrega com a gente, independente do lugar, independente daquilo que você passa. É a base que você age com seus comportamentos em relação a fatores externos. Porque você fala, não, eu aprendi de uma forma e é dessa forma que eu aprendi. Tanto é que quando uma menina falou comigo que eu deveria ser uma pessoa que tivesse um pouco de maldade, eu falei, eu não aprendi isso na vida. Meu pai não me ensinou a ser uma pessoa maldosa, uma pessoa que aproveita das pessoas. Nunca fui ensinado a isso, né? Eu tô muito alegre com Jesus, porque Deus tem me abençoado muito. E tu mudaste o meu choro em dança alegre, e afastaste de mim a tristeza, me cercaste de alegria, né? Então você que tem andado triste, o Senhor vai te cercar com alegria, vai mudar suas vestes, vai te dar dupla alegria na sua vida, né? Creia no Senhor, que você tenha um dia abençoado, que a alegria, a felicidade do Senhor invada o seu coração no momento que você esteja passando. E aproveite, mesmo pelas lutas, gente, agradeça a Deus. É sempre bom agradecer, tá? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus.